Deus. Abram as suas Bíblias comigo, por favor. Na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 3. Dizem que quem ama, cuida. E Deus tem cuidado de nós. Nós não podemos desprezar a forma de que Deus tem manifestado esse amor por nós. Capítulo 3, a partir do verso 14. Por esta razão me ponho de joelho diante do Pai, de que toda família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos no poder, mediante o Espírito, no seu íntimo ou no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados no amor. Isto para que todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória e na igreja e em Cristo Jesus, para todas as gerações, para todos sempre. Todos digam comigo, amém. Graças a Deus. Tome o seu assento, por favor. O apóstolo Paulo, ele estava numa situação muito desfavorável. Qualquer pessoa, talvez, que estivesse na situação que ele estava, encarcerado, preso, acorrentado, vigiado, qualquer pessoa nessa situação, ou qualquer um de nós, tomaríamos ou gastaríamos o tempo que nós temos e ele tinha ali, para pedir algo que fosse para as suas necessidades. Ele estava precisando de muita coisa, mas ele gasta esse tempo dedicando a orar pela igreja. Ele poderia orar: Senhor, outra vez envia um anjo aqui, me solta. Senhor, supre as minhas necessidades, olha como eu estou. E se fosse um de nós, talvez nós diríamos assim: Senhor, eu fiz tanto por ti, e vou acabar nessa situação, vou terminar os meus dias desse jeito aqui. Ele, diante de tudo isso, ele louva e enaltece o nome de Deus que está lhe dando aquela oportunidade e aquele tempo, e ele diz assim: Senhor, eu quero dobrar os meus joelhos nesse momento para orar pela tua igreja, pelo teu povo. E ele, nessa oração, ele pede que Deus conceda à igreja que eles sejam fortalecidos. Senhor, vá ao encontro dos teus filhos, da tua igreja, e fortaleça cada um dos teus filhos. Dá graça, que a tua glória possa habitar no coração de cada um dos teus filhos. E a gente vê a manifestação desse amor. E eu fico pensando em um homem que por 22 anos achou que estava no auge do seu ministério, resolveu tirar um momento para estar a sós com Deus, e ele queria ouvir algo novo da parte de Deus. E ele, quando fez esse retiro, Deus falou com ele, atendendo ao pedido dele. Deus falou: eu gostaria que você
aceitasse o meu amor. Ele olha para o Senhor e nesse diálogo, nessa conversa, ele diz: Senhor, eu vim aqui para ouvir algo novo. Essa aí já é velha, eu já conheço. E no decorrer deste livro, esse homem, Deus começa a falar com ele, e ele fala: eu já conheço, eu já experimentei, eu quero ouvir a tua voz neste dia, de uma forma diferente, de uma forma especial. Eu quero que o Senhor fale comigo de uma maneira poderosa. Eu quero que o Senhor manifeste diferente do que eu já te conheço. Deus responde para ele e fala: olha, é justamente sobre o meu amor que eu quero falar com você, porque você diz que conhece, mas você ainda não experimentou ele de fato. Você viaja por todos os lugares e fala do meu amor, como que se fosse meu amigo íntimo, mas você de fato não conhece aquilo que eu fiz por você. Você não sabe e nunca experimentou esse amor. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo que é alguém que experimentou o amor de Deus de uma maneira tão sobrenatural e na sua íntegra, na sua totalidade, que em momentos tão difíceis como o que ele estava passando, ele consegue lembrar do seu próximo, ele consegue lembrar da igreja do Senhor. Para mim está muito ruim, o apóstolo Paulo, ele tinha de tudo para naquele momento ele está se lamentando, naquele momento ele está se queixando, ele está maldizendo, ele está reclamando, ele tinha tudo para fazer tudo isso, e talvez se fosse eu ou você, nós estaríamos fazendo uma dessas coisas, mas ele pega esta oportunidade e começa a orar pelas pessoas as quais já haviam sido alcançadas pelo Evangelho e pela palavra de Deus, e dizendo: Senhor, visita eles com a tua glória, fortaleça eles, Senhor, e fale aos corações deste povo. Irmãos, Jesus, quando no Evangelho de João, capítulo 8, nos narra a história de uma mulher que foi pega em adultério, num ato de adultério. Aquela mulher foi levada pelos seus acusadores até a pessoa de Jesus, e eles tentavam pegar Jesus de alguma forma, para que pudesse condená-lo. Na lei, Moisés nos orienta que ela deve ser apedrejada, porém os romanos já não aceitavam mais a morte por apedrejamento. Ou seja, se Jesus olhasse naquela situação e dissesse: então apedrejem, seria uma acusação que eles teriam contra Jesus também. Porém Jesus olha para aquela situação, diante de tudo aquilo, ele escreve algo no chão, e ninguém sabe, também nem se preocupe em querer saber. Se Deus quiser que nós saibamos disso lá no céu, Ele vai nos contar, mas a Bíblia não registra, e tem gente doidinho, curioso, querendo saber o que Jesus estava escrevendo. Não vai interferir, não vai te ajudar em nada a saber disso, porque o fato maior, a ênfase maior não está no que ele estava escrevendo, mas no que está escrito e revelado a nós nesse texto. Essa mulher então, diante dos seus acusadores, Jesus olha para aquela situação e diz para aqueles homens: olha, se algum de vocês não tiver nenhum pecado, que comecem a atirar a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que aqueles homens começaram a se retirar um após o outro, e aquela mulher ficou sozinha com Jesus, e Jesus fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Foram todos embora. Ninguém te condenou? Não, Senhor, nem eu tampouco te condenarei. Uma outra coisa que eu não sabia é que este texto, essa parte, essa narrativa desta mulher, ela ficou fora dos escritos da igreja do primeiro século,
Porque as pessoas achavam, os religiosos achavam, que Jesus havia sido muito compassivo com a situação daquela mulher. Achavam que Jesus deveria ter tomado alguma atitude em relação àquela mulher. Jesus poderia no mínimo ter dito: mulher, você me promete que você não vai pecar mais? Mulher, você jura que não vai mais cometer? Eles acham que Jesus foi compassivo demais aceitando aquela situação, mas tudo que Jesus estava fazendo ali era apenas demonstrando o seu amor por aquela mulher. E então comecei a pensar na minha vida, e começo a pensar talvez na sua vida, e quero que você pense também nesta manhã de domingo. Olha, quando Jesus nos chamou e nos achou, havia centenas de acusações sobre a vida de cada um de nós. Você não é santinho, e se for, é no máximo do pau oco. Jesus olhou para você, cheio do pecado, cheio de imundícia, cheio de tantas coisas ruins, e quando você o convidou para entrar na sua vida e o aceitou como Salvador, Jesus não perguntou para você: você promete que não vai fazer mais isso? Você está vindo de verdade? Jesus olhou para mim, olhou para você e disse: perdoados estão os teus pecados. Mas nós olhamos para as pessoas e queremos jogar um fardo, um peso sobre essas pessoas. Ah, mas como pode? Só perdoar. Foi isso que Ele fez por mim, e foi isso que Ele fez por você. Ele só nos perdoou. Ele não quis saber da sua história. Senhor, mas não, aquela mulher, ela não precisou pedir perdão. Aquela mulher, ela não precisou contar a sua história, porque que ela estava fazendo aquilo. Jesus nunca tomou e nunca pediu satisfação de nenhum de nós. O amor de Deus, Ele é tão grande, e nós pensamos conhecê-lo. Ele habita em nós, e é nessas situações que nós podemos manifestar o amor de Deus. Fique sobre os seus pés, por favor. Feche os seus olhos. Senhor Deus, obrigado porque Tu nos amou de uma maneira tão especial, sem nos cobrar nada, Jesus. Apenas nos aceitou e perdoou os nossos pecados. E hoje nos dá o privilégio e a oportunidade de nos assentarmos à mesa do Senhor. Recebe a nossa gratidão nesta manhã, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa continuar trabalhando em nossas vidas de uma maneira especial, assim como o Senhor já tem feito. Alegra o coração de cada um, e que possamos verdadeiramente sentir o Teu amor em nossas vidas, em nome de Jesus, amém.